Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como passaram essa última semana? Só na bênção todo mundo? Espero que sim, espero que todos possam ter provado um pouco mais de Jesus esses últimos dias. E quero convidar você a nós orarmos, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a aula que vai falar sobre a missão da igreja, né, no nosso modo de vida, né, como nós nos comportarmos, né, para que a missão da igreja possa acontecer, né, a partir de nós, como nós temos visto nessas duas primeiras aulas que tivemos, e também hoje vamos estudar, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos orar ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo, Deus, a Tua bênção para esse tempo de aula, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo, Deus, esteja conosco. Ó Deus, que nós possamos aprender uma porção nova da Tua Santa Palavra, que nós possamos, ó Deus, entender o nosso modo de vida, entender que nós vivemos para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos enche, abençoa, Deus, a todos que estão nos acompanhando por esse vídeo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos pensar um pouquinho da missão da igreja no modo de vida, em nosso modo de viver. Mas nós vamos fazer isso, como sempre, a partir da Palavra do Senhor. Então, eu quero convidar você a acompanhar comigo o texto que está em Filipenses, no capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 5 até o versículo 11. A palavra nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Queridos, nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre o modo de vida dos cristãos. A palavra do Senhor nos mostra como Jesus viveu. Versículo 6, pois ele, subsistindo... ele começa assim, versículo 5 primeiro ainda, né? Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ou seja, vivam assim como Jesus viu. Sintam o que Jesus sentiu. Pois ele subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Enquanto aqui na terra, ele continuou sendo Deus. Ele continuou na Trindade. Porém, ele se manteve na sua função de Salvador e cumpriu a vontade de Deus a todo o tempo. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui está também a humilhação de Jesus. Ele se esvazia de si, pois ele é Deus, né? O livro de João capítulo 1 diz isso, que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e esse verbo é Jesus. Ou seja, Jesus também, ele é, assim como Deus, ele não veio a existir, não houve um início. Deus não criou Jesus porque o homem caiu. Jesus sempre foi Salvador, mesmo antes da queda, e ele esvaziou de si, e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O início da humilhação de Jesus é aqui, quando ele sai da eternidade e fica preso no Cronos, vivendo como homem, tendo que respeitar um relógio de 24 horas, tendo que respeitar os dias da semana. Ainda no tempo dele não era como o nosso, não existia o calendário gregoriano, né? Mas já existia uma forma de contar o tempo, já existia dias da semana, inclusive o sabá, né, que não era o sábado. O sabá era o dia do Senhor, era o dia do descanso. Não é sábado, é sabá, dia do descanso. E ele também respeitava. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Olha só que interessante. Ele se humilhou, ele se entregou como por um todo, né, fazendo parte da humilhação dele. E o versículo vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, o nome que tem poder para salvar. Jesus Cristo é o único que salva.
E o que é interessante nós vermos nisso é que nós temos que viver assim como Jesus viveu. Os ensinamentos de Cristo não são somente uma ideia, não é somente uma proposta, mas ele é uma forma de vida. O que é um cristão? Né? No início, hoje é bonito falar, eu sou cristão, e o povo fala, não, eu sou cristão, e conta para todo mundo, sou cristão. Mas o termo cristão no início era um termo pejorativo. Era aqueles que se pareciam com Jesus, aqueles que se pareciam com aquele que morreu crucificado, aquele que morreu de uma forma mais cruel, uma forma mais vergonhosa. Era vergonhoso ter alguém na família que morreu crucificado. Então perceba que no início ser chamado de cristão não era uma coisa boa. Hoje é bom, nós falamos, eu sou cristão, sou cristão. Então, quem é você? Eu sou cristão. E conta para todo mundo e é feliz. No início da igreja primitiva, os cristãos eram aqueles que eram perseguidos. Os cristãos eram aqueles que deveriam, né, ser mortos. Olha só que interessante isso. Para ser cristão, nós precisamos ser imitadores de Jesus. Né? Ser imitadores de Cristo. A palavra também assim nos ensina. E o desafio é viver neste mundo. Lembrando, a aula passada falamos um pouquinho disso. Nós não vivemos de forma separada, nós vivemos no mundo, nós vivemos na sociedade, interferindo de todas as formas, inclusive da forma política. E para viver nisso, nós precisamos ter o pensamento de Jesus. Nós precisamos viver como Jesus nos ensinou, em toda humildade e mansidão. O nosso modo de vida deve ser condizente com o prefixo cristão. Então, se eu me considero um cristão, eu preciso viver assim como Jesus viveu. Eu preciso fazer o que Jesus fez. Né? E o sentimento é esse, de viver como Jesus. Não viver nos moldes que nos é imposto, nos moldes que nós somos instigados a todo momento. Uma coisa que é interessante, olhando de novo a história de Israel, você vai sempre lembrar comigo isso, porque o modo como o povo de Deus viveu não é diferente de hoje. O povo de Deus sempre viveu inserido na cultura e na sociedade. Não tem como separá-los. Todo o tempo o povo de Deus vive inserido numa cultura, né? E nós não estamos alheios a isso. Então pensa só. O povo saiu do Egito, onde eles eram escravos, e então foi levado para a Terra Prometida. Nesse período do deserto, Deus deu a eles condições de aprenderem quem é Deus, ensinou forma de se achegar até o Senhor, ensinou que Deus é santo, e então aqueles que são seus e que buscam o Senhor precisam também viver de forma santa. Né? O tabernáculo, né, para entrar no Santo dos Santos, tinha todo um ritual que somente o sacerdote poderia fazer, demonstrando que Deus é santo, que na presença dele precisa estar purificado. Olha só que interessante isso. Deus sempre mostra para o povo a forma como que ele quer que seu povo se comporte. E em meio aonde eles estão. No deserto ainda era só eles. Mas quando chegaram à Terra Prometida, então é o momento em que eles têm vizinhos, onde eles terão povos ao seu redor. Mas Deus falou o quê? Não se misturem, não se contaminem, não deem as suas filhas a esses povos, não tomem as filhas deles para o teu povo. Não se corrompam, não se misturam. Ou seja, Deus falou assim, ó, não queiram ser igual a eles. Sejam vocês a quem eu estou chamando, a quem eu estou constituindo como meu povo, e eu sou o Deus de vocês. E o que eles fizeram? Começaram a se engraçar com as mulheres dos povos vizinhos. Entregaram as suas filhas para os povos vizinhos. Começaram a pensar assim, o modo como eles vivem é melhor que o nosso. Porque eles têm um rei que vai à frente na guerra. E nós não temos alguém que vai à frente na guerra. E quando nós lembramos na história como acontecia, quando era da permissão de Deus a guerra, eles venciam mesmo em números pequenos. Eles iam lá e devastavam e ganhavam os despojos e assim ganhavam a guerra. Mas quando eles então se entendiam os bons, que não precisavam de Deus mais, porque eles ganharam a última guerra e a gente destruiu e arrebentamos, ganhamos, galera, vamos lá de novo. O que acontece? Eles eram dizimados, a ponto de perderem a Arca da Aliança. Perceba só, quando nós buscamos viver semelhantes a Cristo, quando nós buscamos viver em santidade como Deus nos ensinou, a nossa vida é mais fácil,
é viver em paz. Mas quando nós buscamos nos satisfazermos, então vem a dificuldade e a adversidade. O que aconteceu de novo? Mais uma vez, eles voltaram a ser cativo, foram levados para a Babilônia. O reino do norte foi destruído, não se sabe onde foram, morreu todos, né? Perdeu-se a descendência, porque desobedeceram ao Senhor, porque deixaram de viver em santidade. E é esse o ponto primeiro que nós vamos pensar um pouquinho. Santidade. Esse é um valor, um princípio do cristão. Santidade. Mas todo aquele que chama de Senhor, nosso Deus, é convidado a viver em santidade. A palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Deus não negocia a santidade, em modo algum. Ele sempre nos chama para andar de forma reta. Porém, a sociedade que nós estamos inseridos, a cultura da nossa época, sempre nos leva a viver como os outros vivem. Assim como aconteceu lá na história do povo de Israel. Assim como alguns dos cristãos queriam viver na época já da igreja primitiva, ou seja, trazer valores e trazer modos de vida, trazer práticas para o meio da igreja. Viver como os outros vivem. E nós somos convidados a viver como Jesus viveu. O nosso ponto inicial do modo de vida é Jesus, não é a cultura. É viver como Jesus viveu, inserido na cultura, mas sem negociar valores e princípios. Isso é de extrema importância, porque quando nós deixamos de viver a vida como Jesus viveu e buscamos viver como os outros, como eu posso ser chamado de cristão? Como eu posso chamar Senhor, Senhor, se eu não obedeço a Ele? E a palavra diz isso. Por que me chamar Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando, o que eu exijo, o que eu espero que vocês façam? E o que Deus espera? Que nós vivamos de acordo com a santidade dEle. Deus é santo e busca a santidade nos seus. E a juventude, galera, é muito tentada a viver como os demais vivem. Né? Mas lembrando uma frase de mãe, que com certeza a sua mãe falou para você, ou a avó, ou a tia, ou alguém falou, você não é todo mundo. Porque nós somos cristãos, nós somos povo de Deus, nós fomos comprados a preço de sangue de Jesus Cristo. A humilhação dele naquela cruz foi para que eu e você tivéssemos vida. E não temos como pagar isso, não tem um trabalho que eu possa fazer. Não, eu vou então servir Deus e assim eu vou pagar a salvação. Não. Nós não temos como pagar a salvação, só temos como agradecer. E uma forma de agradecimento é viver em santidade. Como eu posso pedir ao Senhor alguma coisa? Como eu posso querer ser abençoado? Como eu posso querer que dê tudo certo se eu não busco viver como Jesus viveu? Se eu não busco a viver como a palavra nos ensina? Nesse tempo onde estamos na faculdade, estamos iniciando estudos, como eu posso pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo me ajudar a lembrar toda a matéria se eu não estudar? Se ao invés de estudar, eu gastar todo o meu tempo jogando jogos online, se eu gastar tempo no celular, eu em momento algum eu estudei, não busquei nada. Eu não li a Bíblia, eu não orei, não fiz nada. Daí na hora da prova, aí vem aquele pensamento cristão em oração, né? Deus ensinou a orar e Jesus ensinou a orar, então eu preciso orar. E agora eu estou precisando, né? Eu não estudei nada, mas eu não sei nada também. E agora chegou que eu tenho que escrever alguma coisa, então eu vou orar para Deus de alguma forma, alguma osmose possa entrar no meu conhecimento. Gente, se nós não fazermos a nossa parte, como nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós, se nós deixamos de viver em santidade, se nós não buscarmos viver como a palavra nos ensina, se nós buscamos viver como os demais vivem. Hoje, no meio da sociedade, está tão banalizado a questão sexual, tão deixado de lado a vida de santidade, em se abster, em esperar o tempo certo, em pensar que casamento é um projeto do Senhor, é família, é um projeto que Deus fez. E quando nós somos tentados a ter relações sexuais antes do casamento, nós estamos querendo casar com alguém
que só quer talvez usar o corpo, só quer aproveitar do momento, só quer um tempo de prazer. Nós somos convidados a uma vida de santidade quando chegou convites de alguns amigos que gostam de tomar uma bebidinha, que gostam de, na expressão popular, encher o caneco. Aí então, como eu quero ser aceito pelo grupo, o que eu faço? Eu vou lá e também fico bêbado, e pronto. Gente, tanta coisa que nós somos convidados, tantos convites. Época de faculdade, quantos convites chegam, quantas coisas somos tentados a fazer, quantas amigos, quantas possibilidades. Mas nós somos convidados a viver como Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E isso começa pela santidade, buscar satisfazer a vontade de Deus e não a minha. Satisfazer a vontade do Pai e não satisfazer a minha carne. Satisfazer ao Senhor e não a mim. E isso só acontece quando eu me nego. Porque se em nossas vidas não houver a negação do meu eu, do meu querer, negar o meu ego, então eu não vou conseguir servir ao Senhor. A palavra nos diz que nós não podemos servir aos dois senhores. Ou nós vamos obedecer a um e desobedecer ao outro e desagradar o outro, ou agradar o outro e desobedecer a um. Não tem como servirmos a dois. Ou nós servimos ao nosso Deus verdadeiramente, com busca e vida de santidade, ou nós buscamos a satisfação do meu eu, que também pode ser um Deus. Quando eu busco a minha satisfação, quando eu busco o interesse próprio, quando eu busco a minha vontade, estou satisfazendo o meu eu não estou satisfazendo ao Senhor. Perceba que a palavra não nos dá brecha para viver a nossa vontade. Ela nos convida e nos ordena a viver a vontade de Deus. A santidade só acontece quando eu busco viver igual a Jesus, que subsistiu, como nós vemos aqui, em forma de homem. Ele veio como figura humana, nascido como figura humana, o texto diz. E ele não buscou os prazeres humanos. Nós pensamos que talvez hoje, agora está mais difícil viver nessa sociedade, porque agora que tem muita coisa, Gente, o humano sempre foi corrupto. O humano sempre buscou diversas formas de satisfação de desejos. Hoje existe uma palavra chamada bacanal, que é para práticas que são totalmente anticristãs. E quando nós olhamos para a história, havia um deus chamado Baco. E esse deus Baco era o deus do prazer. Então pessoas buscavam o templo de Baco para conseguir prazer a todo custo e com toda a intensidade. Então no templo de Baco a bebida era à vontade. As pessoas iam lá, bebiam. No fundo do templo havia um vomitódromo, então eles iam lá e vomitavam e voltavam a beber mais. Nesse templo também havia muita comida. O povo ia satisfazer a sua vontade de comer, comiam, iam lá atrás no vomitódromo e vomitavam toda a comida e voltavam lá dentro e comiam de novo. Também na área sexual, onde o sexo era livre, com quantos e com quem você quisesse, com mulheres, não somente uma, mas várias. E também era muito buscado nesse templo homens com homens. Então perceba que a sociedade não é hoje que está, nosso século XXI, agora. Não, gente, o homem sempre agiu com a sua forma de agir, pecando. Mas a igreja, em sua missão, vem para também transformar o modo de vida. Isso acontece quando nós vivemos de acordo com o Evangelho. São histórias tristes que acabam chegando. Volta e meia você escuta, tal fulano é da tua igreja? Aí você fala até alegre, é sim, tal. Nossa, mas você não sabe o que ele faz. Nossa, mas a minha mãe não deixa nem andar com ele. Nossa, mas não sei o quê. Sempre há histórias assim. Porque cristãos não estão sendo cristãos. Estão satisfazendo a viver de acordo com a sua vontade, de acordo para agradar os outros, de viver como os outros vivem, ao invés de viver para a glória de Deus, assim como Cristo nos ensinou como fazer. A missão da igreja só acontece quando o nosso modo de vida é condizente com o Evangelho.
Interessante, se você não teve essa oportunidade, faça ainda. Receba um troco a mais do mercado e vai no caixa e devolva, para você ver o quão impressionada a pessoa fica, porque alguém está devolvendo o dinheiro. Algo que deveria ser praxe, todo mundo não usar aquilo que não é seu e devolver aquilo que não é seu, não tomar posse. Nós falamos muitas vezes dos políticos que são corruptos, mas a corrupção está instalada no meio do povo. A corrupção dos políticos é um reflexo da sociedade. Uma sociedade onde agora está surgindo muitas denúncias a respeito desse subsídio do governo. Pessoas que não deveriam receber, pessoas que não têm o direito, mas que dão algum jeito e vão lá e pegam esse dinheiro. Isso é corrupção. O cristão é chamado para viver de forma diferente, de forma digna, e isso por meio da santidade. Também, pensando no modo de vida, nós somos chamados para viver na simplicidade. Nós vemos a vida de Cristo. Ele, sendo Deus, ele veio na forma mais simples. Um humano que nasceu dentro de uma manjedoura, né? Essa palavra é bonita, manjedoura. Fala, nossa, manjedoura, que bonito, manjedoura. Nasceu num coxo. E provavelmente para ser colocado lá dentro teve que ser limpo a baba dos animais que comiam lá dentro. Alguém que nasceu numa estrebaria, né? Muito romantizado o nascimento de Jesus, o presépio. Nossa, que bonitinho, tem uma vaquinha, né? Tem uma ovelhinha, uma galinha, sempre colocado uns bichinhos. Gente, você já foi num lugar onde esses bichos vivem? É fedorento. Fede, não é romântico. É romântico porque nós romantizamos, mas é um lugar fedido. É um lugar que não é prazeroso estar. Não é o ambiente de um nenê. Você já viu algum nenê que fica num lugar ruim? Não, nós colocamos o nenê no melhor lugar da casa, no quarto, bem montadinho, tudo preparado, né? Algumas mães preparam a luz, deixam uma luz diferente, coloca lá um rádio para tocar o som do útero. Quando o nenê chora, daí escuta o som do útero, ele fica quietinho, tem todo um preparo. Jesus nasceu no meio de um lugar mal cheiroso, num lugar que não é digno para um Deus nascer, para o Filho de Deus estar. Porque ele se humilhou e ele agiu na simplicidade. O nascimento, vida e morte de Jesus foram de forma simples. E o cristão também é chamado para viver de forma simples. Para que a missão da igreja aconteça, nós precisamos viver de forma simples. Né? E ser simples não é demonstrar pobreza. Muitos pensam, não, viver de forma simples é viver de uma forma, né, que aparenta. Não. Por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha modos, né, de se sustentar de forma abastada, não significa que você precisa usar pano de saco, sair na rua, né, com roupas rasgadas, descalço. Nada disso, mas viver de forma simples, de forma digna. Assim como Jesus nos ensinou que é possível viver de forma digna, na simplicidade, viver de acordo com o Evangelho, viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou a viver. Hoje é muito falado sobre prosperidade. Algumas igrejas afirmam que quem tem o Espírito Santo não tem a mínima chance de ser pobre. Precisa viver de forma abastada. Aí os testemunhos que vêm antes, eu tinha um carro velho, caiu nos pedaços, agora eu tenho um carro tal. Antes eu morava numa casa, caiu nos pedaços, agora eu tenho uma mansão. Quando foi que Jesus prometeu bens? Quando foi que Jesus prometeu dinheiro? Quando foi? Pelo contrário, ele fala do Mamon. Mamon era Deus do dinheiro. De certa forma, hoje o dinheiro é tratado como um Deus. Nós somos chamados para viver na simplicidade. A prosperidade cristã não é ser rico com muitos bens. A prosperidade cristã, ela acontece quando nós entendemos um aspecto muito importante, chamado mordomia cristã. Viver de forma simples, viver de forma básica, anunciando o reino de Deus, não precisando passar por cima de ninguém e viver de forma simples, uma forma digna de viver. Porque como nós queremos apresentar o Evangelho, se eu chego de forma soberba,
para o irmãozinho. Não, senta aqui, eu vou falar de Jesus porque eu tenho muitas posses e eu sou muito bom. E você não. Então você ainda não tem Jesus, você não tem nem dinheiro. Então você fica aí que eu vou te falar. Não é assim, queridos. Nós vivemos de forma digna do Evangelho. Vivemos na simplicidade. Nós somos convidados a viver na simplicidade. Mas olha só que interessante também. Nós somos chamados para doação. Então, viver em santidade, com simplicidade, que assim a ostentação, né? Lembrando agora, pouco tempo atrás, tinham algumas pessoas que postavam em suas redes sociais, né, o quanto caro era a roupa delas. Aí era não sei quantos mil, 12 mil, 32 mil, porque tinha um tênis, tinha uma calça, uma blusa que era caríssimo. E aí então o cristão é chamado para viver de forma simples, de forma digna do Evangelho, assim como Jesus. E também nós somos chamados para doação, lembrando do aspecto mordomia. Então, a mordomia, ela nos leva a administrar os bens e recursos que o Senhor nos dá. E isso é interessante porque não significa uma acomodação, não significa que nós não estamos vivendo de forma digna, não significa viver de forma simplista demais, mas viver com o que é necessário. E quando nós entendemos viver com o que é necessário, aí então nós vamos entender a doação. Nós precisamos doar aquilo que nós não usamos, aquilo que está abarrotando o nosso guarda-roupa, aquilo que está lá juntando mofo, que está só apertando, que não cabe mais cabide lá dentro. Nós somos chamados para doar alimentos, roupas, até mesmo dinheiro, porque nós sabemos, principalmente nesse tempo agora, onde estamos à beira de uma crise, que as pessoas também precisam de dinheiro para se sustentar. O Estado não vai conseguir, durante tanto tempo, distribuir dinheiro como está distribuindo. E se nós temos os recursos, nós somos chamados para doação. Nós somos chamados para doar tempo. Nós somos chamados para doar o dinheiro, comida, alimento, mão de obra. Perceba que tudo isso, apesar de nós estarmos pensando de forma separada, mas tudo isso faz parte de uma coisa só. Porque o modo de vida cristão, ele não tem vertentes, ele é um só, que engloba tudo. E também a doação. Somos chamados como mordomos do Senhor a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. E então, numa mordomia, nós cuidarmos também daqueles que precisam. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. E olha só que interessante, a palavra diz assim no texto bíblico, a gente não lê hoje, mas está escrito na palavra assim: onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Aqui é uma palavra-chave para doação, porque se nosso tesouro estiver no próprio dinheiro, nos bens que nós possuímos, naquilo que nós temos, se o tesouro for esse, então nós teremos dificuldades para viver de forma simples, para viver doando aquilo que nós temos, porque o nosso tesouro está ali. Mas se o nosso tesouro está no reino celestial, está em viver de acordo com a vontade de Deus, viver para a glória de Deus, então só me cabe a ter uma vida de simplicidade e também com doação. Olhar aqueles que precisam e cuidar dos necessitados. Viver de forma humilde. E também, pensando um pouquinho sobre isso, viver com contentamento. E como eu disse, contentamento não é viver acomodado. Porque viver contente com o que temos não significa acomodação. Por exemplo, então eu só tenho que viver de forma simples, eu tenho que viver em santidade, eu tenho que também doar. Então, é sinal que eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar, eu não preciso me dedicar nos estudos, fazer uma boa faculdade, não preciso arrumar um bom emprego, porque Deus dá aos seus enquanto dorme, não é mesmo? A palavra diz isso, então eu não vou fazer nada disso, eu vou ficar acomodado, eu vou no simples, eu vou no me abster. Pelo contrário, nós somos chamados para viver, mesmo que com contentamento, mas viver de forma ativa. Porque os tesouros, todos, a Bíblia nos diz, o ouro e a prata são do Senhor. Então nós somos chamados a viver para a glória do Senhor. Então nós somos chamados a buscar também esses recursos para nos atender, para atender a casa dele. Lembrando que a todo momento na história, do tempo desde o tabernáculo até o templo, pessoas levavam mantimentos, levavam ofertas, não buscando algo em troca, mas entendendo que Deus deu todas as coisas. Só nos cabe louvar a Ele também
com a primícia daquilo que Ele nos deu. E se eu preciso entregar a primícia, eu preciso ter um trabalho para que eu possa adquirir a primícia, para que eu possa receber esse cuidado do Senhor. Então lembre só, nós somos chamados a trabalharmos, a estudarmos, a sermos um bom cidadão, nós somos chamados a viver de forma digna com o Evangelho. Mais uma vez lembrando os frutos do Espírito. Quando nós vivemos de acordo com os frutos do Espírito, é o Senhor agindo em nós, é o Senhor, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, agindo e fazendo com que nós vivamos de forma coerente com o Evangelho. Perceba então, santidade, simplicidade, doação. Viver contente com o muito e com o pouco, assim como Paulo nos ensina, mas sem a acomodação de não buscar viver, de não buscar trabalho, não buscar estudo. Viver para a glória de Deus. Quando é para a glória de Deus, só aumenta a nossa responsabilidade, porque não podemos viver para a glória de Deus de qualquer forma. Eu preciso viver para a glória de Deus olhando para a missão da igreja. Eu preciso viver para a glória de Deus entendendo que eu preciso negar a minha carne e buscar satisfazer a vontade do Senhor. Não posso servir a dois deuses, somente a um. O Deus que é vivo, o Deus supremo que nós temos. E que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos agora discutir esse tempo que nós pensamos a respeito da missão da igreja em nosso modo de vida, a responsabilidade que temos. Espero você logo mais no nosso grupo de estudos pelo aplicativo Zoom. Que Deus nos abençoe e tenha um bom tempo de reflexão para junto nós conversarmos. Deus te abençoe.